Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo em mais um vídeo que estou fazendo aqui para a Escola Dominical, né? Trazendo a lição de número 13 na data de hoje. E nós vamos aqui passar então pelos pontos da lição 13, a qual leva o título, né? A multiforme sabedoria de Deus, né? Quais são as dádivas de Deus dispensada à sua igreja? Para qual propósito, né, Deus deu aos homens dons, né? E qual o caminho ainda mais excelente do que os dons? Então, são algumas perguntas que nós vamos passar aí no decorrer da aula e conseguiremos as respostas, tá certo? Então, da nossa lição para hoje, o texto áureo fica em Efésios 3:10, que nos diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10. E a verdade prática fica da seguinte forma: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Nossa leitura bíblica está em Efésios, capítulo 3, verso do 8 ao 10, que nos diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E também, nessa lição, acompanha mais uma leitura bíblica em classe, que está em 1 Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao 10, que nos diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, a respeito do texto de Efésios 3, do 8 ao 10, né, eu separei algumas perguntas. Eu preciso ser tão especial para anunciar a palavra de Deus? Né? Às vezes as pessoas pensam que tem que ser alguém importante, que tem que se destacar primeiro para falar a palavra de Deus. De maneira nenhuma, né? Paulo disse que ele era o menor de todos os santos, né? Paulo se colocou nessa posição e assim trouxe para nós maravilhosas revelações de Deus. Outra pergunta: o que eu tenho que fazer quando munido de um dom? Né? O que a gente tem que fazer quando nós estamos munidos de um dom de Deus? Aproveitar a oportunidade de anunciar, sem pestanejar, né? Sem muito tempo ali decidindo entre dois pensamentos, mas sim anunciar a palavra. Eu sou munido de um dom, então eu vou anunciar. Então, e para qual a finalidade eu me disponho à busca dos dons, né? Qual é a finalidade para eu me colocar, né? Para eu me esforçar em buscar os dons de Deus? Demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, o qual por muito tempo esteve oculto em Deus, né? Para que no tempo da igreja aos céus seja anunciada. Então, essa é a finalidade, para que nós possamos anunciar essa tão maravilhosa graça de Deus, o amor de Deus, né? E sobretudo, o objetivo que é a salvação da nossa alma. O ponto central da nossa lição fala assim: a multiforme sabedoria divina se manifesta para a pessoa simples. Olhem só. Então, às vezes, por mais simples que possamos ser, nós precisamos nos esforçar em estar buscando o dom de Deus e sendo um canal de bênção para a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor, né? Mas,
No primeiro capítulo, então, nos diz assim a revista, os dons traz por título, né? Os dons espirituais e ministeriais. Então, os dons, né? Dons que Deus dá, Deus disponibiliza para nós, né? Os dons, aqui na revista, ele trouxe da seguinte maneira, que são diversos, amplos e são dádivas do Pai. Então, no momento em que são diversos, né, eu coloquei quantos dons nós temos, quantos dons a Bíblia nos apresenta, né? São 9, né? Todos aí já têm essa ciência de que são 9 e estão ali em 1 Coríntios 12, do 7 ao 10, né? 1 Coríntios 12, do 7 ao 10. Quais são eles? Eu não vou fazer a leitura, porque senão a gente estende muito. Mas para ser mais prático, olha só, os dons são palavra de sabedoria, palavra de ciência, a fé, dons de curar, operação de maravilha, a profecia, né? Discernimento dos espíritos, variedade de línguas e a interpretação de línguas, né? E todos esses dons, nós estamos aqui falando os dons espirituais e os dons ministeriais. Essa é a proposta da revista no capítulo 1. Então, quais são os dons, né, espirituais? E até a revista colocou assim como uma esfera, na esfera congregacional, onde esses dons eles estão para todos os crentes, todas as pessoas, né? Então, esses são aqueles que são para todas as pessoas, está na esfera congregacional, né? Então, todos os dons são disponibilizados por Deus para o crescimento da sua igreja, tá certo? Então, não há sentido em buscar um dom e não fazer algo, né? Fazer algo em prol aí a sua igreja, a sua comunidade, onde Deus te colocou, né? Não tem porquê eu buscar um dom de operação de maravilhas e depois não fazer nada. Não tem porquê eu procurar o dom da palavra de sabedoria ou a palavra da ciência, buscar, orar, pedir a Deus, aí Deus vai te dar para que você não faça nada. Não, então não existe, não tem sentido dizer isso, né? Por quê? Porque eles são disponibilizados para o crescimento da sua igreja. A igreja como um todo, cada irmão e irmã precisam, né, vivenciar esses dons. Né? É algo que eu posso me apresentar diante de Deus, aceitar Cristo, viver uma vida e não buscar um só dom? Será que convém, né? A Bíblia diz que nós precisamos buscar os dons. A Bíblia nos orienta a buscar os dons, porque Deus, Ele está pronto para nos dar e Ele tem prazer em nos dar. O que precisa acontecer é eu e você se propor a buscar e buscar com fé, né? E também, né, mais ainda aqueles que são chamados ao ministério. Então, nós vamos falar aqui, estamos falando dos dons espirituais e os dons ministeriais. Existem os dons espirituais, que é da esfera congregacional, e os dons agora ministeriais, que são da esfera ministerial, para os irmãos, as irmãs que administram a igreja, né? Para os pastores, presbíteros, né? Então nós vamos ver aqui, eu encontrei aqui 3 passagens para falar a respeito dos dons de serviço, né? A primeira passagem fica em Romanos 12, 6 a 8, Romanos 12, 6 a 8, que vai falar, que é o dom de profecia, ministério, ensinar, exortar, o que reparte, o que preside, né? E o que exercita a misericórdia. Esses são os dons ministeriais encontrados em Romanos capítulo 12, do 6 ao 8. Também nós temos em 1 Coríntios, no capítulo 12, só que agora não do 7 ao 10, mas sim do 28 ao 30, que vai dizer, nós encontramos nessa leitura
os dons ministeriais: apóstolos, profetas, doutores, milagres, dons de curar, socorros, governos e variedade de língua. Ainda que variedade de língua está, né, relacionado no mesmo capítulo, mas aqui se colocou como também um dom ministerial, né? Nenhum ministro não está sujeito aos dons espirituais, é para todos, mas não são todos que administram, não são todos pastores, não são todos as pessoas que estão trabalhando no ministério, né? Então, por isso que lá em Efésios também, no capítulo 4, do verso 7 ao 12, diz que Deus, né? Olha só, esse eu vou fazer a questão de fazer essa leitura. Em Efésios 4, do 7 ao 12, diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, senão ele que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, seria um grupo de dons, né, de dons ministeriais, dado a um grupo de pessoas que vão agora trabalhar na obra do Senhor para que a igreja, ela o quê? Cresça, né? Ela tenha a sua estrutura, e isso é muito importante, onde faz parte da organização. Então, o verso final, que ainda não li aqui, de Efésios 4, nos diz assim: querendo, olha lá, o objetivo, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tá certo? Bom, e aí são dádivas do Pai também, né? A dádiva do amor, né? Eu achei interessante nesse ponto do texto aqui da revista, que diz assim: esse amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo. Isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. E eu coloquei assim: você está preparado para o desafio de Deus? Você está preparado para os desafios que a vida cristã tem nela? A vida cristã é cheia de desafios, né? Cheia de desafios. E aqui ela está dizendo o seguinte, e eu coloquei assim: você ama o seu inimigo, né? Você ama o seu próximo? Você ama? Né? Aí a Bíblia vem em Lucas 6, no capítulo 6, do verso 27 e 28, diz assim: mas a vós que isto ouves, digo, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. O reino de Deus, ele é diferente do reino em que nós estamos acostumados, né? É diferente. Nós estudamos a lição do diácono, e aí vem, né, os apóstolos ali querendo um se assentar à direita e outro à esquerda, e Jesus ensina, eles dizem: não é assim no reino de Deus. No reino de Deus é diferente. Aquele que quer se fazer grande ou se destacar, ele tem que ser servo, né? Então as coisas do reino de Deus, as coisas de Deus, elas são diferentes da nossa percepção. Vai além, é melhor, né? Então olha só: amai os vossos inimigos, esse é o ensinamento. Fazei bem aos que vos odeiam. Você está pronto para esse desafio? Você já foi desafiado dessa maneira? Bendizei os que vos maldizem. E aí, nós temos essa capacidade? Nós estamos prontos para viver esse evangelho? O evangelho é feito de desafios, né? Nós estamos aprendendo aqui a respeito dos dons espirituais, dons ministeriais, e quando nós encontramos aqui o autor colocando, né, nas dádivas do Pai, é para que nós possamos fazer semelhante, né? Olha lá: bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Será que você já teve essa experiência? Foi desafiado? Venceu? Concluiu? Cumpriu a missão? Isso é o que importa, tá certo? Porque se nós olharmos para o espelho e dizer:
que nós somos alguma coisa, nós não vamos conseguir agregar nada de Deus em nossa vida. Nós, na verdade, vamos nos distanciar de Cristo, nós vamos distanciar dos caminhos de Deus, do Espírito Santo, tudo vai ficar muito ruim. Então o importante é que nós busquemos cumprir a palavra do Senhor, né? Estar firmado na rocha é muito bom quando vem a tempestade, os tempos das dificuldades. Estar firmados nos dá garantia, mas estar firmado na rocha, estar firmado em Cristo, cumprindo a sua palavra, né? E o momento é esse, e o momento é agora. O momento é hoje, nós precisamos estar atentos. Os desafios de Deus estão aí, né? A todo momento. Muitas são as situações que nos encontramos, né? E depois vem com o texto de Lucas 10, do 25 ao 27, que nos diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Né? E aí ele disse: que está escrito na lei? Como lês? Como você lê? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí depois nós encontramos outras referências que diz que Cristo diz que elas resumem toda a lei e os profetas, né? Então, ainda falando aqui das dádivas do amor, né? O amor que Deus se colocou em fazer por nós, em dar seu Filho por nós, né? O autor ele cita João 3,16, né? Falando do amor, né? A toda a humanidade, porque precisamos o quê? Ser parecidos com Ele. E a dádiva da filiação divina, né? É um dom também, ao qual Deus nos deu, né? De filhos das trevas para filhos de Deus, né? Filhos de Deus. E Efésios 2, do 4 ao 7, vai dizer lá que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais. Olha que maravilha, né? Então são dádivas de Deus, né? Estávamos mortos, mas Ele nos ressuscitou. No ministério da reconciliação, para esse ponto eu gostaria de destacar o versículo de 2 Coríntios, do capítulo 5, do verso 17 ao 19, que vai trazer toda essa passagem, ela vai simplificar aí todo o texto, né, da revista que o próprio autor citou, né? Então, assim, se alguém está em Cristo, as coisas o quê? As coisas velhas, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não é isso? E tudo isto provém de Deus, né? Que nos reconciliou consigo, mesmo por Cristo Jesus. E nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu, é um dom, é algo que Deus disponibiliza para aqueles que se achegam a Ele, tá certo? Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando seus pecados, mas pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha só, que maravilha. Eu coloquei ainda mais 2 versículos para essa parte, que está em Romanos 5,10, que nos diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E também, para fechar aqui esse ponto, eu queria citar aqui Tiago, capítulo 1, do verso 17, que nos diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, que nós fiquemos aí atentos às coisas de Deus, né? Muito o Senhor tem a nos dar, né? No capítulo 1 aqui da revista, então, nós fechamos falando então dos dons espirituais e dos dons ministeriais. É importante que nós fixemos isso em nossa mente e prosseguiremos. Então, no capítulo 2 da revista, nos diz assim: que nós temos o que ser? Bons dispenseiros dos mistérios divinos, tá certo? Com sobriedade e vigilância, amor e hospitalidade,
e o dispenseiro deve administrar com fidelidade, né? Então, o que é a sobriedade, né? A sobriedade é o que é sóbrio e que tem equilíbrio. Esse é o chamado, tá certo? Vigilância, não ser pego aí dormindo, né? Ser vigilante, estar sempre atento. O amor, né? Hospitalidade, aquele que tem uma boa acolhida, ser hospitaleiro. E a fidelidade. Então, com sobriedade e vigilância, eu coloquei assim: deve ter conhecimento do que é retirar algo da despensa de Deus e preparar para o rebanho do Senhor. Até a lição fala isso também, cita isso. E como faz o dispenseiro, né? O que é o dispenseiro? O dispenseiro é como, para nós compreendermos assim de uma forma bem simples, irmãos, é como numa casa, né? Existe lá o lugar que é chamado a despensa, e aí o mordomo vai lá, vai preparar, né? O cozinheiro vai lá e vai preparar um prato para aqueles da casa comerem, né? Então, qual é a função dele? Ele vai lá, pega naquela prateleira, naquela despensa, os ingredientes, não é? Para fazer aquele prato. E ele tem todo o cuidado, ele tem que investir o tempo, ele tem que, né, preparar todo aquele alimento com aqueles ingredientes retirados da despensa e depois servir aos da casa. E esse é o papel, essa é a função do dispenseiro, né? Quem que é, né, o dispenseiro, né? Tratando-se aqui do ministério, né? São aqueles que se preparam e vai o que? Servir à igreja, tá certo? Então, quando a gente fala aqui do dispenseiro, nós estamos falando do papel do presbítero, do pastor, né, do evangelista. Ele traz as coisas de Deus à sua mente, Deus ele prepara a mensagem e dá, né, e serve a nós o prato pronto para nos alimentar, né? Então, se não ser um bom dispenseiro, né, não ser uma pessoa que saiba pegar os ingredientes certos da despensa, o alimento não vai ficar bom, o prato não vai ficar bom, não vai ficar saboroso, né? Então, precisamos entender que para ser um bom dispenseiro do ministério divino, nós precisamos o quê? Saber quais ingredientes colocar na preparação daquele prato para a igreja do Senhor, amém? E aí aqui eu coloquei, né, que o texto vai citar, né, como convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, né, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, esse é o dispenseiro que nós estamos falando, né, está em 1 Timóteo 3, verso 2. E aí a revista vem com um texto a respeito da questão do vinho, né? Que não se dê ao vinho, e também colocou Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós precisamos nos despertar, nos encher do Espírito Santo. É algo indispensável, é algo intrínseco a tudo que nós vamos ver nessa lição, tá certo? Amor e hospitalidade, né? Quanto ao amor, né? Conhecemos o amor nisto. Olha só, em 1 João 3,16, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Esse aqui é o versículo, não é algo que eu pensei e coloquei. O versículo de 1 João 3,16 está dizendo exatamente assim, né? Então, a revista colocou assim: essa atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor, né? Que se colocam realmente à disposição, né, a dar a vida pelos irmãos, tá certo? O que é dar a vida pelos irmãos? É fazer algo, né, com excelência, buscando a Deus, buscando os dons, né? Deus vai enriquecendo, vai fazendo com que a igreja cresça, e a disponibilidade
dessa pessoa para as coisas de Deus é dar a vida pelos irmãos. É dar a vida pelos irmãos. É estar pronto para ajudar no crescimento da obra de Deus, tá certo? E daí nós vemos aqui que a hospitalidade que estamos estudando é o acolhimento e o bom trato com as pessoas, né? Nós estamos vendo aqui o amor e a hospitalidade. Então, quanto ao amor, né, nós já vimos que nós precisamos estar realmente disponíveis, buscando os dons para que as coisas de Deus alcance os irmãos. E agora, quanto à hospitalidade, né? Então, a hospitalidade que estamos estudando é o acolhimento e bom trato com as pessoas, mas também entra na questão de poder, né, em algum momento nós sermos hospitaleiros e colocar dentro, né, da nossa casa, enfim, trazer alguém que há necessidade e ser realmente aí, né, trabalhar a hospitalidade, né? Então, em 1 Pedro, no 4 e 9, nos diz assim, que é um texto da nossa lição hoje, sendo hospitaleiros uns para com os outros sem murmurações, né? E aí Romanos, é interessante esse verso, né, também, que vai falar a mesma coisa, mas assim, Romanos 12, 13, diz assim, comunicai com o santo nas suas necessidades e segui a hospitalidade. E eu coloquei aqui uma anotação que eu encontrei, achei interessante, material de estudo, que nos diz assim, que a hospitalidade cristã é diferente de uma reunião social. Então a gente precisa saber aí, discernir, dividir o que é uma coisa e o que é outra, né? Então, nesta, exige a figura do anfitrião. A casa deve estar impecável, o alimento muito bem preparado e abundante. O anfitrião deve parecer estar à vontade e de bom humor, certo? Mas aí vou voltar à primeira frase, a hospitalidade cristã é diferente de uma reunião social. Então, a hospitalidade, ao contrário, visa a necessidade do hóspede, um lugar para alojá-lo, um alimento nutritivo, um ouvido atento ou apenas uma boa acolhida, como nós já falamos, né? A hospitalidade pode ser encontrada até em uma casa desarrumada, em uma mesa de jantar onde o prato principal seja somente sopa, enquanto o anfitrião e o hóspede trabalham juntos nos serviços da casa. Tá certo? Então, a nossa ideia de hospitalidade deve ser outra, né? Porque, na verdade, em muito que nós vamos fazer, nós sempre pensamos de que maneira? Quando eu tiver isso, eu faço. Quando chegar determinado momento, eu vou fazer. Não. Você deve olhar para Deus e dizer, eis-me aqui, eu estou pronto para isso. Tá certo? E nesse ponto da hospitalidade, não existe em oferecer hospitalidade por sentir-se muito cansado, ocupado ou insuficiente, abonado, né? Insuficientemente abonado para receber alguém. Então, não existe em oferecer hospitalidade, tá certo? E, para fechar esse ponto, eu coloquei Hebreus 13:2, que é da lição, né? Não vos esqueçais da hospitalidade. A hospitalidade sempre está aí viva, né? Em nossa lição hoje. Porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos, né? Olha só que interessante. E o dispenseiro, em todas as suas, aqui que nós estamos vendo, nos 3 pontos que estamos estudando, né, do capítulo 2, que vai dizer com sobriedade e vigilância, vai dizer do amor e a hospitalidade, e o dispenseiro também deve o quê? Administrar com fidelidade, né? Não adianta nada ele ser lá amoroso, sabe hospedar, mas não é fiel, né? Não é fiel. Então, se é pregando, se é ensinando, se é administrando, deve ser feito para a glória de Deus. E o ministro de Cristo, né? Ele tem que ser fiel, fiel em tudo. Em que vai ser fiel? Mas eu posso ser
não fiel em alguma área, né? Em alguma parte, em algum momento, não. Você tem que ser fiel em tudo, né? Ser ministro de Cristo cobra de nós muita responsabilidade. É necessário que atendamos ao chamado de Cristo de maneira consciente, sensata, sabendo que seremos cobrados o tempo todo. Tá certo? Ser um ministro, ser alguém que se desprende para estar na obra, não é uma brincadeira. Não é algo que eu vou lá, faço, pronto, já fiz, agora não quero mais, eu vou para outro lugar, vou fazer outra coisa. Não, não. Porque daí dá a entender que agora, enquanto a pessoa está fazendo alguma coisa, você pode cobrar. Quando ela não está, você não pode cobrar. Ou seja, você cobrar não, né? Mas assim, uma questão em que nós temos que ter consciência é que Deus, os seus olhos, está nos acompanhando a todo o tempo. Deus sabe de todas as coisas, então nós precisamos ser fiéis, né? Ser fiéis em tudo, né? E somente citar aqui, né, o texto de 1 Timóteo de 1 ao 7, né? Que vai falar ali o que? Todos os valores, né, de um ministro, né? Que tem ali, quando nós estudamos a lição dos presbíteros, quando nós estudamos a lição dos diáconos, nós vemos esse texto, 1 Timóteo, né? No capítulo 3, do 1 ao 7, tá certo? Então, fidelidade, os que a têm servirão de maneira excelente, não tenha dúvida. Se você é fiel, você serve de maneira excelente. Se você não é fiel, você precisa ser, porque desfrutar da excelência em você, a excelência de Deus, você poder olhar no espelho e falar, eu tenho feito para Deus, eu tenho feito para os irmãos, né? É muito bom. Isso é excelente, é o que nós precisamos buscar. E no capítulo 3, os dons espirituais e o fruto do Espírito, né? Então nós estamos falando nessa lição a respeito dos dons espirituais, dons ministeriais. Nós passamos aqui em algumas qualidades aqui para o dispenseiro, né, do Senhor. Mas nós não podemos o quê? Deixar também de citar, né? Porque isso não se divide, né? Mas as qualidades do fruto do Espírito. E a lição traz 3 tópicos aqui, dizendo assim: a necessidade dos dons espirituais, os dons espirituais e o amor cristão, a necessidade do fruto do Espírito, né? Então, na necessidade dos dons espirituais, eles são indispensáveis, né, para todo aquele que quer ser aí usado por Deus. Então, mais uma vez, nós já falamos lá no capítulo 1, né, da palavra de sabedoria, que são os dons espirituais. Palavra da ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, discernimento dos espíritos, né, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. São indispensáveis para aqueles, né, que estão trabalhando e estão ministrando na casa do Senhor, né? Onde uma onda, né? Uma onda de frieza, a revista traz o texto assim, uma onda de frieza e mornidão estão atingindo muitas igrejas na atualidade. Esse é um ponto muito sério, né, nos dias que nós estamos vivendo. Apocalipse 3, eu coloquei aqui do 15 ao 20, né, que fala a respeito da questão em ser morno, né, não é quente nem frio, é morno, né, e aí a Bíblia diz que assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso é terrível, isso é terrível. O morno né, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. É triste nós vermos aí, né, algumas pessoas que são mornas, que pensam que são alguma coisa, mas na verdade elas não chegam em lugar algum, tá certo?
Nós encontramos hoje, né, muita coisa, né? Muita coisa diferente, muitas propostas diferentes das propostas bíblicas no culto, no momento da adoração, no momento da administração, né? Nós vemos aí muitas tantas coisas que são inventadas, né, extra-bíblicas, com certeza, e colocam ali no culto só para chamar a atenção, né? É o chamariz, né? Para chamar a atenção de pessoas que também não se interagem, né, com a Bíblia, não entendem, não buscam entender, né? De pessoas que estão assim inertes aos valores, às questões bíblicas, à vontade de Deus, à obra de Cristo, a obra do Espírito Santo, não sabe nem o que é um dom ministerial, não sabe nem o que é um dom espiritual, né? E nós, alunos da escola dominical, professores da escola dominical, nós precisamos estar o quê? Prontos sempre a dizer, olha, existe algo que é sobrenatural de Deus, que não há necessidade de certas coisas, porque certas coisas que estamos vendo por aí afora são coisas que se esfriam, são coisas que ficam mornas, e as pessoas se enchem de si, né? Ao invés de se encherem de Deus, se enchem de si, e não vão a lugar algum, né? Então, colocamos aqui Mateus, eu coloquei Mateus 24, 10 ao 13, que diz assim, nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, né? E por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Nós precisamos estar firmes, sermos firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor. Nós não podemos trocar essa bandeira de maneira alguma, porque senão a sua vida fica sem sentido. Nós estaremos nos entregando ao fracasso. Tá certo? E por isso, graças a Deus, estamos estudando essa lição que nos traz aí esse diálogo com os alunos, né? Nós precisamos desenvolver esse diálogo, nós precisamos estar sempre de uma maneira trazendo pontos aqui, né? Muitas anotações e tudo, mas de uma maneira prática, uma maneira em que vai realmente impactar os nossos alunos, uma maneira em que eles vão sair repensando muitas coisas. Por quê? Porque aprendem de Deus. Não é porque aprende de nós, não é porque nós somos alguma coisa, mas por quê? Porque estamos nos esmerando e as qualidades bíblicas, elas vêm sobre nós e nós precisamos passar isso, nós precisamos fazer com que eles entendam esses valores. Amém, meus irmãos? Dons espirituais e o amor cristão, né? Então, portanto, 1 Coríntios 12, 31 vai falar, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Eu estava assistindo um vídeo do autor da revista, né? E contudo, olhando toda a lista de dons, ainda Paulo finaliza o capítulo 12 dizendo, né? Olha, existe ainda um caminho mais excelente. Um caminho mais excelente? Sim. Qual que é? Aí nós entramos no capítulo 13 de 1 Coríntios, onde ele vai falar do amor. O amor é que tem que ser o que nos move, o que nos movimenta, né? Então, do 1 ao 7, eu não vou ler aqui, vai ficar muito grande, mas você precisa olhar isso, olhar esse texto, ler esse texto, meditar nele, orar ao Senhor para que Deus possa te trazer algo mais, algo melhor, maior, através desse texto. Por quê? Porque esse é um caminho mais excelente do que os dons. Veja, e foi Paulo que disse isso, né? Não é uma apontação nem da revista e nem a minha, mas sim a da Bíblia. Paulo deixou escrito assim, tá certo? E daí a necessidade do fruto do Espírito. Não podemos superestimar os dons e esquecer os frutos. Os dons são muito bons, os dons são maravilhosos. Nós precisamos sim buscar ter eles, né? Se pudéssemos ter todos seria excelente, né? Mas nós não podemos esquecer do quê? Dos frutos, né? Por quê? Porque o fruto, ele identifica o crente salvo, né? Então,
ter os dons, ser lá, né, ter uma boa palavra, ter o dom de fé, ter os dons de curar. Maravilhoso você poder ver alguém que quando ora por alguém, ela fica curada. Isso é um dom de Deus maravilhoso. Ainda mais nesse tempo, né, de pandemia que nos faz pensar, né? Mas, contudo, não podemos o quê? Superestimar. Não podemos deixar eles acima e esquecer que existe, olha, os frutos, né? A palavra de Deus mostra-nos o fruto, né? O fruto do Espírito é como eu escutei isso uma vez na escola dominical, não esqueci mais. Interessante, que o fruto ele é uma laranja, né? Com 9 sabores. É uma laranja só com 9 sabores, 9 gomos e cada um deles tem um sabor. Esse é o fruto. Nós precisamos ter, né? Então, e qual que é aí, eu fiz uma tabelinha aqui, qual que é a diferença, né? Dos dons, né? A diferença, sim, entre uma avaliação. Diferença, acho que não soa bem, mas uma avaliação dos dons e dos frutos, né? Nos dons tem a ver com o serviço, né? O fruto tem a ver com o caráter. Outra, são meios para uma finalidade. Compreende? São meios para uma finalidade, os dons. Mas o fruto é o quê? É a finalidade. Tá certo? Os dons é o que a pessoa tem. O dom é o que a pessoa tem. Mas quando nós olhamos para o fruto, o que a pessoa é. Olha só. O dom é concedido de fora para dentro. O fruto é produzido no interior. Interessante. Para nós avaliarmos, né? E outro, o último aqui que eu fiz, nenhum dos dons é uma posse. Tá certo? Nenhum dos dons é uma posse. Mas os frutos, toda a verdade do fruto deve estar presente em todos os cristãos. Tem que ser dele, é dele, o fruto é dele, é do cristão, tá certo? Mas os dons não. Os dons são de Deus. Mas nós precisamos estar atentos a isso, atentos. Não podemos só focar em uma coisa, em buscar os dons, né? Mas também temos que estar atentos aos frutos. E quais são os frutos, né? Então, o fruto do Espírito, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, tá certo, meus irmãos? Então, o fruto, agora uma outra anotação que eu fiz aqui, o fruto do Espírito é a obra espontânea do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito produz certos traços de caráter que são encontrados na natureza de Cristo. São os subprodutos de seu controle sobre a nossa vida. Não conseguiremos obtê-los se tentarmos alcançá-los sem a ajuda de Cristo. Se quisermos que o fruto do Espírito cresça em nós, devemos unir a nossa vida à dele, né? Devemos conhecê-lo, amá-lo, lembrá-lo e imitá-lo. Como resultado, cumpriremos o propósito da lei. Olha só que interessante, amar a Deus e aos nossos semelhantes. Tá certo? Então, contudo aqui, irmãos, chegamos à conclusão da nossa lição. Nós não podemos esquecer que é importantíssimo estarmos buscando os dons espirituais, estarmos à disposição de Deus, né? Que trabalha em nossa vida através dos nossos pastores e líderes. Porque quando nos esmeramos, quando nos esforçamos em buscar os dons, existe uma finalidade e Deus vai te levar a algo inesperado, a lugar inesperado. Hoje mesmo estava falando a respeito dos diáconos Estevão e Felipe. E Felipe, ele estava naquele momento do batismo ali de Eunuco e de repente ele foi arrebatado pelo Espírito e foi ser achado próximo a Azoto, né? 40 quilômetros de distância. Lugares inesperados. Mas Deus conta conosco para que nós possamos fazer a obra do Senhor.
tá certo? Então, na conclusão da revista, eu queria só compartilhar, ler aqui com os irmãos, que nos diz assim: a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los, veja, com humildade e fidelidade, não buscando interesses próprios, mas sobretudo o amor, pois sem o amor de nada adianta possuir os dons. Estes são para a edificação dos santos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Olha, que Deus os abençoe. Se você chegou, me acompanhou até aqui, eu quero te agradecer de coração. Quero dizer que estarei orando por todos os que me acompanham aqui. É você que chega e assistir esse vídeo. Minha oração se estenderá a todos vocês. E que Deus os abençoe. Eu estou aqui no propósito de estar fazendo toda semana um vídeo, colocando aqui, acompanhando a escola dominical, porque já é algo que me constrange há um bom tempo em fazer isso. Sei que não sou nenhum expert no assunto, com certeza eu tenho muito, mas muito para aprender, né? E eu vi, né, em algum momento que você aprende mais quando você passa algo que você procura, você aprende quando você ensina. Então eu estou aqui aprendendo junto com vocês. Para mim é uma satisfação imensa poder ter essa oportunidade, né? Essa oportunidade riquíssima que é de poder falar de Cristo, poder falar do amor de Deus, poder falar dos dons de Deus. Olha só, isso é riquíssimo, riquíssimo, tá bom? Então se você chegou aqui, até aqui, muito obrigado, Deus os abençoe. E aí fica meu pedido de deixar aí o like, tá bom? Se inscrever no canal e compartilhar aí em suas redes sociais, tá certo? Então, meus irmãos, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.